diz, oi gente, tá começando no Tom. Eu sou Zé Luiz, jornalista, radialista, apresentador e tem alguma coisa que eu sou que eu esqueço, Bebê? Muito simpático como sempre, Ela Zé. é um amor, essa Bebê, gente. Eu não aguento esse menino aqui. Eu sou Bebê, cantora, compositora, e você está aqui no seu programa favorito de música e tudo que você quer saber sobre o seu artista favorito no canal UOL e no Toca. Agora, se segura, porque o cara é sacudido, o cara que tá aqui hoje, nosso convidado. Ó, ele surgiu nas batalhas de rap que aconteciam, aliás, acontece aqui na capital, né? Paulista, estação de metrô, enfim, ele vai contar em detalhe. Ele conquistou o Brasil dizendo foco na missão. Quem é que tá com a gente? Cantor, compositor, produtor, autor, pai do Cairo, Rashid. Eita! Foi demais. Da hora, gente. Como Tudo bem? você tá, Rashid? Ah, tô bem, tô da hora. Tô Seguindo. pai, né? Tô pai. Pai, cara. Acordando papai. cedo, dormindo pouco, mas tá, isso aí faz parte do cotidiano do pai rapper. Com Lógico, certeza, não, sem dúvida. Mas assim, antes de falar sobre esse seu momento, a gente quer voltar um pouco atrás e pensar. Cara, você começou a postar nas rimas em 2006, certo? E aí, quando vê, quase 20 anos de carreira. Então, É isso. não é meio Conta um pouco absurdo isso dessa. aí? Cara, Nossa 20 anos. Senhora. Moleque, né? Começou Então. moleque, porque ó, tá bonitão, cara. É, Obrigado. 20 anos. Obrigado. Não, e quando eu penso, pô, 20 anos, eu falo que 10 anos é o novo 100 reais, assim, tudo é 100 reais, tudo é 10 anos atrás já. E 20 anos pra mim é uma coisa muito absurda, mas de fato, em 2006 foi quando eu voltei, né, eu passei um tempo morando em Minas Gerais, fui pra lá com uns 12 anos, pro interior de Minas, uma cidade chamada Ijaci, e voltei com 18. E aí foi justamente nesse período. Aliás, foi um pouco antes dos 18. E aí eu voltei no final de 2005 para o começo de 2006. E coincidentemente estava rolando a movimentação para começar numa daquelas que se tornaram as grandes batalhas de São Paulo, que foi a Batalha do Santa Cruz na época. Começou em fevereiro de 2006. E eu vendo todo aquele movimento no Orkut na época, Olha. fui até lá e tal, conhecer, saber como era, e chegando lá, já dei de cara, inclusive, com uma pessoa que se tornou o meu irmão absoluto para todas as situações, que foi o Emicida. Isso já, tipo, na segunda edição da batalha, não fui na primeira, fui na segunda, no segundo sábado. E na terceira eu já fui para batalhar. Na primeira eu fui olhar para entender, e na terceira eu fui lá batalhar. Minha primeira batalha contra o Emicida também. Caraca! Então assim, parece que as coisas estavam meio que conspirando pra gente correr junto, sabe? Isso sem contar que eu sou de um bairro na Zona Norte chamado Lausanne Paulista. Cresci, quem é da região ali sabe onde é a Rua 8, cresci na Rua 8, onde também morava o Projota. Então assim... Você tava bem de amigo, né? Eu cresci, eu tive essa oportunidade. Acho que muitas pessoas falam, Rashid, o que você tem para dizer para quem está começando? Eu acho que muito do começo, um começo que realmente te incentive, que te motive e tal, é você encontrar pessoas que estejam na mesma fome que você, né? E eu tive essa oportunidade de estar do lado de dois caras que estavam com muita fome também, tanto quanto eu e tal. E aí foi nesse momento que eu estava apostando tudo ali em fazer rap, e participar das batalhas, já vendo as batalhas como uma vitrine do talento, assim, né? Sobreviver de rap na época era uma coisa muito diferente do que é vista hoje em dia, sabe? Para ter noção, naquela época, nas batalhas a gente pagava R$1 para se inscrever na batalha e eram no máximo 16 MCs por edição, ou seja, R$16 que eram juntados ali e quem ganhasse levava os R$16 para casa. Nossa. Rashid, deixa eu te perguntar uma coisa. A tua matéria bruta é a palavra. Correto. Essa oratória, aonde você aprendeu, aonde você buscou, aonde você se inspirou? Tem muitas coisas, muitas escolas aí, mas eu acho que o pensamento principal eu sempre acreditei que faz parte do pacote, saca? Tá. MC é uma sigla para literalmente mestre de cerimônia. Então, assim, o mestre de cerimônia, ele é tanto a pessoa que canta, quanto a pessoa que apresenta, quanto a pessoa que fala, quanto a pessoa que, enfim, o anfitrião, pode ser visto de várias perspectivas. E então eu sempre achei que fizesse parte do pacote saber se comunicar. Tá. Então, quando eu olho para os meus ídolos da música e do rap especificamente, eu sempre percebi esses valores nessas pessoas, saca? Por mais que muita gente pudesse dizer, mas eu não consigo entender o que fulano diz. Mas talvez você não entenda, porque existe um contexto aí, o português é a língua
materna, mas existe uma coisa, um contexto histórico e social, existe uma forma de falar, existe um linguajar, existe um dialeto, enfim, tem muitas outras coisas que estão envolvidas ali na comunicação, saca? Mas eu sempre olhei e sempre admirei isso. E por isso eu quis com que isso fizesse parte da minha escola, da minha formação. Então, assim, eu quero saber escrever bem, eu quero saber fazer o improviso, Falar eu quero bem. saber falar bem, eu quero saber, enfim, quando for escrever textos, né, a parte de literatura fora da composição também quero conseguir escrever bem, porque eu sempre achei que fizesse parte do pacote. E aí vem outras inspirações depois, né, tipo, porque no começo era tudo estritamente rap, né? Tá. Então, assim, eu olhava os caras do rap, eu vi o MV Bill ir num programa de TV e falar daquele jeito e falava, mano, esse cara... Esse é o cara. Esse é o cara. Hoje em dia você vê o Brau, mais recentemente no podcast dele, se revelando um baita de um apresentador, um baita do estúdio, e você fala, mano, isso aqui, saca? Então, eu passei a observar o rap também como um hub de várias coisas, assim, que pode direcionar a gente para várias outras paradas. Mas aí, depois, você começa... Quando eu comecei a abrir os ouvidos para música brasileira, aí você tem contato com o Gil, com o Caetano, aí você, pô, mano, olha como esses caras falam, tá ligado? Belchior, olha isso aqui, olha essa mente. Então eu comecei a ter mais certeza de que faz parte do pacote. Eu trabalho com a palavra, e a palavra ela pode ser manuseada de várias formas, não necessariamente sempre rimando. Não, total. E eu vi que numa entrevista você disse que, assim como o Emicida, aprendeu muito de oratória na igreja. E aí, só que totalmente, não concorda totalmente com as oratórias, pastores, os pensamentos de alguns pastores, né? Sim. E aí eu queria saber como a igreja acaba fomentando a galera do rap, assim, nesse sentido de educação. Eu acho que é um fenômeno meio que inevitável, assim, você pensar, porque hoje o Brasil, ele é um país caminhando para se tornar um país evangélico, de certa forma, né? Embora deve ser um país laico, e isso não tem a ver com gostar ou não, aprovar ou não, né? Isso tem a ver com fatos. O país, suas leis e sua jurisdição deveria ser laico, de fato. Mas a gente tem uma maioria historicamente católica e evangélica agora, então é meio que inevitável com que esses grupos se formem dentro das igrejas e tal. Eu já fiz vários shows em igrejas e tal também, e vários dos meus músicos são músicos de igreja, então a igreja também tem uma coisa de uma escola de formação de músicos que é absurda, é muito boa. Então acho que inevitavelmente tem esse lado, assim, esse encontro. E quando a gente também para pensar que na América Latina, possivelmente o Brasil é o mais norte-americanizado dos países, assim, a gente se influencia muito nos Estados Unidos, acredito que muito mais do que os nossos irmãos aqui ao redor, e os Estados Unidos têm essa coisa meio, já essa cultura protestante mesmo, então, e dessa coisa da liderança, quando você vai para a liderança negra, Martin Luther King, então tem aquela coisa de falar assim, Da oratória. Então, os caras falam, o Tupac ele rimava assim, o Tupac rimava como o Martin Luther King discursava, né? Total. Saca? Então, acho que isso acaba sendo agregado a nossa cultura também por essa influência, saca? Dessa oratória que vem dos caras e das pessoas que a gente admira. Eu acho que tem muita coisa de valor nisso também, né? Acho que aí concordando ou não, enfim, acho que discordo de muitos dos valores, assim, muitas coisas que são distorcidas nesse pensamento, especialmente o de hoje em dia, assim, que mistura a política e a economia com né? Então fica uma coisa liberal, igreja, enfim, não quero nem entrar nessa seara. Total. Fica uma coisa nebulosa. Fica uma coisa nebulosa, e aí entra uma coisa meio coach, entram muitas coisas que vão entrando nessa seara que não necessariamente tem a ver com o que deveria ter a ver a coisa da igreja, da religião e da fé, mas colocando tudo isso de lado, acho que é preciso ter um olhar social para a coisa também. E na parte social, aí sim,
Tipo, a igreja tem um grande valor, assim, como um lugar de encontro, um lugar onde muita gente se conhece, grupos musicais, vários dos grupos pop que a gente conhece na música se formaram dentro da igreja, grandes músicos, grandes musicistas, grandes cantores e cantoras, e fora, isso estamos falando da música, né? Fora isso também. Então, assim, nessa função social, tem outras coisas, porque aí tem um lugar de encontro, né? Sim. Porque a internet tirou vários de nós da música, dos locais de encontro, mas a igreja continua sendo um local de encontro. Local de encontro. Assim como os terreiros, Sim. assim como os locais de cerimônias religiosas continuam sendo local de encontro. Então, a coisa física tem um poder muito grande, saca? Então, e aí fica até uma ideia, né? Uma provocação, né, política, porque quando a gente abre mão dos espaços de encontro para tentar fazer a nossa política só também na internet, a gente perde isso, esse corpo a corpo que é importante demais. Perde Sem a fala dúvidas. e a conversa e a troca de ideia e chegar nos lugares. E né? perde a noção da realidade um pouco, sabe? Eu me lembro enfim, nas últimas eleições todas que foram muito conturbadas, assim, para quem quer se posicionar, me lembro muito de ter uma impressão da vida na internet e quando você sai pra rua, você respira e você fala, não, eu vou entrar na padaria, os caras vão começar a falar, Eu não aguento tá ligado? O cara vai vai. jogar o pão em mim, aí você entra lá, bom dia, e aí, como é que tá? E o Coringão, e pá, e você dá uma respirada e você fala, na real, as coisas não são assim, né? Saca? Então a gente perde esse contato com a realidade às vezes, quando a gente eu se costumo priva desse lugar aí. Essa pizza tem várias fatias, né? Muitas. Tem Não, tem várias. várias. É uma coisa sensível, saca? Eu acho que a gente que tá ligado em política, em arte, em história, a gente precisa estar atento a isso, saca? São fenômenos, saca, da sociedade. A gente lida com as pessoas, somos pessoas, a gente lida com uma pessoa todo dia, querendo ou não. Então, a gente precisa estar atento a isso aí. Então, nesse sentido, assim, tem muita coisa valiosa nesse lance da igreja, com certeza, não tenho dúvida. E você falou de amizade, né? Você, o Emicida, o Projota, bem antes de todos vocês serem reconhecidos, enfim, que é antiga. Eu acho genial, como vocês eram conhecidos, os três temores. Temores. Eu lembrava dos três tenores, né? Fala um pouquinho dessa amizade, desse período, o antes e o que tá rolando agora entre vocês, enfim, como é que tá? Isso foi, putz, assim, sem esses caras aí eu não seria nada, saca? Porque são dois irmãos, considero dois irmãos mais velhos, assim, que a vida me deu. Porque em casa eu sou o irmão mais velho. Então, e no meio deles eu era o mais novo. Então eles meio que de certa forma também cuidaram de mim dessa forma, né? Tipo assim, não, o Rashid é mais não, cuidado, vamos sair para um lugar que cadê o Rashid? Pega ele, chama ele lá, deixa ele aí não. E na verdade na época ainda era Mosca, né? Não era nem Você era um Mosca. meu né? nome artístico na época era Mosca. Não era nem o Rashid ainda. Então ter essas pessoas perto de mim foi crucial para tudo assim na minha vida, para tudo. E como eu falei, o Projota, eu ia passar, quando eu estava em Minas, ia passar as férias na casa do meu pai, na zona norte de São Paulo. E aí meu pai morava com a minha avó, na época, ali nessa Rua 8. E aí na Rua 8 morava uma outra avó que recebia um outro neto também nas férias, que era o Projota. Só que o Projota morava no interior de São Paulo e eu morava no interior de Minas. Os dois víamos passar as férias na mesma rua, saca? Pra mim isso é uma coisa muito bizarra, louco isso, né? tá ligado? Pra mim é bizarro. E aí a gente foi ficando amigo ali aos poucos, aquela coisa tímida de adolescente, começa a encontrar direto, falar e aí, daqui a pouco joga uma bola, até que a gente descobriu que a gente tinha em comum um gosto pelo rap, e aí acabou. Assim, aí a gente ficou irmão mesmo, assim, tanto que os caras, o nome do Projota é Thiago, em uma época o pessoal da rua falava que eu era igual a ele, na real. E, tipo, a gente não se parece tanto, assim, mas o pessoal me chamava de Thiago na rua também, pra zoar, porque a gente era parecido, gostava de rap, se vestia igual e tal. E isso aí eu tinha, sei lá, ainda tinha 13 anos quando eu conheci ele. E aí o Emicida eu conheço logo, sei lá, 4 anos depois disso, quando eu tinha 17 para 18. Então, assim, são dois caras que chegaram muito cedo na minha vida. Hoje eu tenho 36, sabe? Então, tenho essas pessoas aí me azucrinando, me dando conselhos, me fazendo chorar, me fazendo rir, há muitos anos, assim. E a sabedoria que os dois passam para mim é uma coisa
absurda, assim. Isso na música, depois como figuras paternas, os dois também tiveram filhos antes de mim. Então, assim, é uma coisa de admiração, saca? Tanto que quando eu toquei consegui fazer meu show no Lollapalooza finalmente, depois das tempestades, e eu chamei os dois para participar, eu falei muito isso nas entrevistas pós-Lola. Falei, pô, esses caras já me levaram pra tanta coisa da hora, hoje foi minha vez de levar meus irmãos para fazer um barato legal também, saca? E era esse o sentimento que eu tava naquele dia, assim, uma coisa de orgulho de estar levando gente que sempre me apresentou coisas boas da vida pra conhecer, não, né? Porque o MC já tinha tocado no Lola várias vezes, o Projota já tinha participado de outros shows, mas assim, pra fazer uma história juntos, saca? Dessa vez eu tô chamando vocês. Isso pra mim foi muito especial. É isso, nossa relação é essa. Tem uma outra coisa que faz parte da coisa da oratória daquela coisa eu achar que faz parte do pacote, que também tem a influência dos dois, né? Tá, entendi. O Projota é um cara muito inteligente, sempre foi um cara muito inteligente e sempre deixou transparecer que isso era necessário para o que a gente fazia. E o Emicida, não preciso nem falar, é um dos maiores pensadores que a gente tem hoje no Brasil contemporâneo, saca? Então, a influência deles também foi muito importante, né? Então tem essa coisa do gosto pela literatura, que é uma coisa que a gente tem até hoje. Emicida e eu, a gente tem não chega a ser uma batalha, mas a gente tá sempre batalhando o livro, né? Tipo assim, mano, li esse livro aqui, você precisa ler, o bagulho é louco e tal. Aí daqui a pouco eu mando um pra ele, não, já encomendei. Mano, você precisa ler isso aqui. Ah, vou lá pegar. É isso. Eu acho que é interessante essa coisa de um motivar o outro. Foi assim desde o começo e continua sendo assim hoje. Portal, teu trabalho, eu sei que vai virar vinil, vamos falar de vinil e tal, mas quando eu estava lendo sobre você, daí estava ouvindo o Portal, aí vi que você fala do Cairo, né, teu filho e tal, falei, cara, quantos portais a gente passa na vida e quantos portais você já passou? Né? Você parou para pensar nisso, né? Lógico. Lógico. Imagina que é a reflexão do cara que contou toda essa história, comecei assim, estava em Minas, voltei, encontrei Projota, encontrei Emicida, tem meu filho, né? Fala um pouquinho disso, do trabalho e dessa coisa de diversos portais que a gente vai passando com o amadurecimento e tudo mais. O Portal é justamente, acho que é um disco que ele tá lá no cume do monte da maturidade, de certa forma. Pelo menos até o momento, né? Pelo menos a maturidade de hoje, a né? primeira curva, né? Porque é um disco que ele acaba resumindo toda essa caminhada de vida, principalmente e primeiramente, né? Porque sem a vida não há arte. Então, toda essa coisa, todos esses acontecimentos, e começa o disco falando da minha saída da casa da minha mãe aos 17, que para mim foi o passo mais difícil e até hoje é o passo que mais mexe comigo, assim, né? Rashid, qual foi a maior decisão que você tomou na sua carreira? Eu acho que foi sair da casa da minha mãe, lá em Minas, para poder voltar para São Paulo e correr atrás do rap. Então é uma coisa que mexe comigo até hoje. Então esses acontecimentos da vida, eles meio que vieram desaguar na arte que o Rashid faz hoje. E aí toda a experiência, técnica, enfim, tudo que a gente vai pegando pelo caminho e pescando pelo caminho, também vieram desaguar nesse disco. E o disco é uma reflexão sobre esses portais, de fato. Ali tem 9, mas poderia ter 19, 29, 149, né? Porque toda hora a gente passa por uma situação limite. E eu sempre lembro da rima do Black Alien numa música chamada Babylon by Goose, que ele fala, né, uma decisão numa situação limite salvou a vida do Gustavo de Nikit. E quantas situações limite, quantas vidas não são salvas por uma decisão, né, nessas bifurcações da vida e tal. Então, o Portal é meio que um convite para refletir sobre isso, assim, né, debruçar sobre quantos portais a gente atravessou. Às vezes, quando eu tô me sentindo para baixo, assim, né, porque o artista é assim, né? Tem dia que você acorda e você, mano, eu sou brabo demais. E tem dia que você acorda e fala, mano, eu sou nada. Nada que eu faço tá bom. E aí, às vezes, quando eu tô desse jeito, eu sempre penso no exercício retroativo, assim, tipo, se eu tirar o Rashid das coisas, né?
como seria, como estaria a cena do rap, como estaria, tipo, e isso me motiva, eu falo, não, cara, tem muita coisa importante aí, porque são muitos portais, né, que eu precisei atravessar para que as coisas estivessem assim para mim e para a cena do rap hoje. Não é porque eu sou responsável, não, mas é porque eu faço parte de uma geração que ajudou a mudar as coisas, ajudou a trazer as coisas até aqui. Sim. Todo mundo tem sua importância. Eu não posso negligenciar a minha importância nem a importância dos outros. Então, o portal ele é mais ou menos esse tipo de exercício, olhar para esses portais da vida e jogar luz um pouco, assim, provocar uma reflexão, provocar um pensamento em quem está ouvindo. E eu sei que esses são temas de alta identificação, assim, também, sabe? Com certeza. Não é uma coisa que eu passo sozinho. E eu sempre senti isso, que minha música é companheira, saca? Minha música é feita para ser aquela pessoa que senta do seu lado no busão e tipo assim, e que te ajuda e traz alguma coisa. Aquele amigo que você encontra por acaso e muda seu dia. Eu percebo minha música dessa forma para os meus ouvintes. Eu quero que ela esteja nessa posição. Então eu sinto que quando eu falo de determinadas coisas, eu provoco isso nas pessoas porque a pessoa fala, caramba, Rashid também. Rashid, você também, amigo. Vem cá, me dá um abraço aqui, tá ligado? Sim. E eu acho que isso faz parte, cara. Eu acho que essa coisa, de certa forma, vulnerável, mas ao mesmo tempo é um superpoder, né? É uma vulnerabilidade que se torna uma grande força. Você conseguir debater certos assuntos, ainda mais hoje em dia. Eu gosto que isso esteja presente na minha música, enfim. E aí o portal ele meio que gira em torno disso. Obviamente a paternidade acaba sendo o mais importante portal pelo qual eu atravessei, mas tem muitas outras coisas ali, né? Coisa da espiritualidade, coisa da saída da casa da minha mãe, do meu relacionamento, o relacionamento com o dinheiro, quando você é uma pessoa preta de periferia que de repente ascende socialmente e por um momento você tem uma confusão, você acha que você passou, você furou uma bolha, você adentrou o clube, mas você não adentrou o clube, saca? Não é assim que as coisas funcionam para você. Não funciona dessa forma, não funciona do mesmo jeito para todos. Ter dinheiro é um pequeno detalhe no meio dessa turma. Então, esse entendimento também é um choque, né? Quando você começa a entrar, você quer se vingar. Não, eu não comia sucrilhos, agora eu vou comer sucrilhos, agora eu vou comer não sei o quê, agora eu vou comer Danone, eu vou comer tudo isso. E chega um momento também que você começa a perceber que isso são, obviamente, são exemplos, tô brincando, mas tem um fundo de verdade, obviamente, mas são pequenos exemplos, a gente entende. Mas isso tem muitas outras coisas. Aí tem a casa, tem o carro, tem o tênis, tem a roupa. Mas aí chega um momento que você percebe que não é sobre isso também, né? Com certeza. Não é sobre isso. E a mudança não é exatamente essa parada. Não é esse o sucesso, o reconhecimento, enfim, a felicidade. Não mora exatamente aí. Então você começa a refletir sobre, enfim. Especialmente quando você faz questão de carregar essa bandeira chamada consciência de classe, né? Então você começa a ponderar um pouco suas atitudes, o que você mostra, o que você não mostra, porque tudo tem uma força muito grande, né? É tudo uma mensagem, né? Tudo que eu faço, tudo que vocês fazem, a gente está transmitindo uma mensagem para alguém, que seja uma pessoa nesse Brasilzão, nesse mundão afora, a gente está transmitindo uma mensagem. Então eu pondero muito sobre isso. Talvez isso tenha até feito eu não fazer certas coisas que poderiam até ser benéficas, mas eu sou assim, saca? Você se sente bem assim, essa é a tua verdade. E é outra coisa que eu também demorei para entender, tipo assim, às vezes você acha que você não pode ser tão você para certas coisas, e às vezes é o contrário, não. Seja você aí, saca? Você vai ter que aprender a lidar com vários vários golpes duros assim em você, mas tem coisas que você traz consigo que são importantes. Mantenha. E eu acho muito interessante você trazer isso, porque eu escutei o álbum e eu acho lindo, em pleno 2024, Rashid lançando coisas mais introspectivas. E dentro do teu introspecto ver coisas tão simples, mas tão lindas, sabe? E aí
isso também acaba furando uma bolha, né? A gente vê que acaba atingindo outras pessoas que não só conhecem o Rashid, que gostam de rap, mas também que, pô, se identificam com aquela vivência, com aquela paternidade. E aí, eu queria saber um pouco dessa furação de bolha sobre o lançamento do vinil. O porquê você acha importante ter uma edição em vinil? Porque, assim, a gente viu que o vinil tá voltando com tudo, lá na gringa sempre foi tendência, e que bom que tá voltando com tudo. Quero saber essa perspectiva sua sobre o vinil. Eu sou um cara do hip hop, né? O hip hop, ele é romântico. Então a gente tem esse apego com o disco de vinil. Eu compro disco de vinil muito antes de ter um toca-disco, eu já comprava disco, saca? E eu ficava lá pagando um pau pras capas e lendo os encartes e tudo mais. Ficha técnica. Especialmente dos discos que eu já conhecia, né? Então, pô, eu gosto muito dessa música de fulano, desse disco de fulano. Então eu vou comprar, eu vou ter quando eu tiver o meu toca-disco, saca? Aí eu ouço. Então eu já colecionava vinil desde antes E assim, na cultura hip hop, o vinil é muito importante, assim, é uma parada, é um pilar central, assim, né? Primeiro que o hip hop nasce na mão do DJ, tocando um vinil numa festa organizada para comprar material escolar para a irmã dele, tá ligado? Sim. Estamos falando do Kool Herc e a Cindy Campbell. E aí, simplesmente dessa coisa dessa dedicação do DJ ao vinil e tal. Aí nasce o scratch, o back-to-back, a colagem, o sample. Sem o sample não tem rap, tá ligado? E aí tem uma escola de pensamento que diz que essa coisa do sample também tá atrelada a ser uma música de gueto e o pessoal não tinha como montar a banda. Então, não tendo como montar a banda, o pessoal começou a encontrar essa ferramenta de, tipo, se a gente pegasse esse trecho aqui do instrumental do Al Green, tá ligado? E loopasse pra gente poder cantar nossas próprias músicas em cima. O que os DJs também já faziam ao vivo nos back-to-back e tal. Enfim, então assim, o vinil ele é uma coisa muito presente no rap e no hip hop. Então, lançar um trabalho em vinil é um sonho. Em vários outros trabalhos a gente estudou e tem um master de vinil de outros discos. Mas acontece que eu sempre fiz discos muito compridos também. Eu ia ter que dar um jeito, cortar música, álbum fazer. Aí eu pensava, vai ter que lançar um álbum duplo, mano. Vai chegar, se vai ser uma bomba, os fãs vão reclamar do preço, porque vai vir caro se fosse duplo. Não tem como, Não né? tem como. Então eu preciso fazer uma coisa acessível. E aí eu acho que o Portal foi quando o portal se abriu de fato, sabe? Os astros se alinharam. Isso. E é um disco que é muito especial para mim, muita gente especial envolvida, uma coisa de influência musical que eu permiti e me permitir aflorar daquela forma num trabalho. E aí conseguir alinhar isso com o lançamento do vinil, com a Noise Record Club, foi um bagulho absurdo assim para mim. Enfim, é um sonho, cara. Eu tô feliz pra caramba de estar lançando esse em vinil, assim, vai ser muito especial parar pra ouvir o meu próprio disco, saca? Eu gosto disso, eu gosto de gostar das minhas coisas, sabe? Tipo, tem dia que eu acordo e falo, mano, queria ouvir um som assim, assado, mas não sei. Putz, é o meu. Vou ouvir a minha música. Vou ouvir o meu, né? E tipo, não é uma coisa egocêntrica, é uma coisa ingênua, tá ligado? Eu acho que a gente tá no momento tão, sabe, das redes sociais, que todo mundo é o mais foda de tudo, é o maior, é o mais poderoso, é o mais número, é o bilionário, não sei o quê, que a gente perde um pouco da ingenuidade do acreditar, sabe, aquele bagulho de acreditar tanto no seu bagulho, assim, mano, é a minha música que eu quero ouvir, cara, eu vou ouvir a minha música porque eu gosto, não é pra ter mais play, não é pra ter não sei o quê, não, mano, é porque eu realmente gosto do que eu tô fazendo. Você ainda acompanha as batalhas? Acompanho, sou viciado. Mudou muito do teu tempo? Você gosta? Mudou bastante, acho que tiveram fases assim, mas eu acho que nesse momento, eu falo sem medo, pra mim essa é a melhor geração de MCs de batalha. Veio uma molecada foda. Sim, absurdo. Primeiro porque descentralizou, né?
saiu do eixo Rio-São Paulo. Tá. Primeiro começou com um trabalho incrível do pessoal da Família de Rua e fazendo duelo de MCs em BH, que se tornou uma batalha absurdamente gigante e depois virou a referência porque virou o campeonato nacional, né? O duelo nacional. Então existem batalhas por todo o Brasil hoje que são eliminatórias para que MCs de todo o Brasil cheguem a batalhar no duelo nacional lá em Belo Horizonte, Pô, saca? legal. Então já tem essa movimentação que foi absurda. Só que agora você vai lá em Roraima, vai ter uma batalha com gente arrebentando. Se você for lá, vai lá em Porto Alegre, obviamente vai ter em outras cidades do Sul, E Norte, Nordeste. eles guardam uma característica, por exemplo, Tem. Rondônia é bem diferente. Você fala, Tem. puta, os caras têm uma... Que legal isso. Tem, né? cara. Por exemplo, tem uma escola muito forte de MCs do Nordeste, e aí vai ter o Tonhão, que se eu não me engano é do Ceará, tem o Japa, que é da Bahia, o Jay Aluk, que é um absurdo também, é da Bahia, tem o Vitu, eu não sei se é do... Eu não tenho certeza, tô com medo de falar e errar, mas ele tem uma coisa... Porque tem uma coisa das gírias regionais, Completamente de diferente. terminações e a forma de rimar, e tem uma coisa que é de contexto cultural, né? Então, assim, tem uma coisa de trazer algum flow de repente que tem a ver com repente, tem algum flow que tem a ver com alguma outra Cordel, coisa. sim. Às vezes São Mistura Paulo tem uma coisa mais quadrada e que às vezes vai ser o trunfo, às vezes não. Tem o lance do trap também, né? Que a galera tá usando muito, assim, de Então, o flow. lance do trap é absurdo, as batalhas em trap são absurdas, e assim, o pessoal do Norte e Nordeste arregaça no trap, Nossa, sabe? sim. Então, assim, porque o swing é diferente, e o sotaque também vai muito bem, a região da voz vai muito bem, então, assim, na minha opinião, vários dos melhores traps que eu já ouvi na vida são de estados do Nordeste, saca? Tá. Então tem uma coisa assim que as batalhas têm hoje, descentralizou. A segunda coisa, não tem só os caras, né? E aí, tipo, você tem muita mina, tá ligado? Tem muita mina fazendo bagulho, tem vários MCs gays e lésbicas, tipo assim, assumidos sem precisar se esconder, porque na minha época não era assim. Saca? Tinha uma treta sempre com as meninas, com os caras, né? Isso... Tá ligado? Tipo, Sim. e tinham MCs na minha época já, mas eram poucas, Tá. saca? Agora, assim, tipo, você vai ver uma batalha da aldeia, uma edição da batalha da aldeia, sei lá, tem quase metade das de MCs mulheres. Então, assim, é um bagulho absurdo. E não é assim, a mina não tá lá porque ela é mina. Não, ela tá porque lá ela é porque boa. ela vai derrubar todo mundo ela é rapper, se ela você vai moscar. arregaçar, né? Exatamente. Então é muito absurdo, assim. Tipo, tem uma mina que chama Levinsky, a Levinsky é absurda, mano. Saca? Foda. Tipo, você vê ela rimando assim, você fala, que isso que tá acontecendo? É. Saca? E aí tem os mano e as mina trans. Então, assim, a coisa deu um 360 e parou num lugar que tá muito bom, assim. Tá muito legal bom. mesmo. E aí tem um público, obviamente, Sim. as premiações, né? De R$16 para R$100 mil Virou um reais. business, né? Virou um Virou um negócio business, que é virou um legal. business, virou um Porque isso business. só divulga, né? Só faz crescer. A Batalha da Aldeia é uma das principais batalhas do país hoje em dia. Eles têm um aniversário da Batalha da Aldeia que também virou uma espécie de um nacional, assim, um super evento. Os caras montam um octógono para os MCs rimarem, a multidão envolve, mano, é um bagulho absurdo. Tanto Sim. que você vai ver as batalhas de fora, de outros países que falam português também, e os caras estão... Não é copiando, se inspirando em várias das coisas que as batalhas do Brasil criaram. Essa é a força que a gente tem. O meu sonho é ver essa coisa transcendendo e atravessando essa ponte, né? E a gente fazendo batalha com os MC de Angola, Cabo Verde, Moçambique, e indo para Portugal, e, enfim, colando nos lugares que falam português e conseguindo... Claro que tem as diferenças de sotaque, isso são línguas diferentes, na verdade, né? Significado de palavras, né? Não é só sotaque, são línguas diferentes, né? Sim. O português, o brasileiro e o português de Portugal são línguas diferentes, de fato, quando você vai... Mas é possível fazer Com certeza. essa convergência, assim, essa confluência em algum lugar.
E meu sonho é que isso aconteça um dia, porque ia ser louco. Ah, Porque essa é a forma da gente se tornar mundial, né? Também. Sem Saca? dúvida. E agora você falando como visionário, produtor, Ô, louco. tudo. Aí Me lascou. conta uma coisa. Pacote completo. Pacote completo. O que você acha que um MC de batalha hoje em dia precisa ter, assim, de demo? Ou o que ele precisa ter na mão para lançar um primeiro disco, assim? Tá. As coisas mudaram tanto, né? Acho que lançar um artista do zero hoje é um desafio, né? São 120 mil músicas diariamente lançadas, né? Só em uma plataforma, né? Então, assim, é um bagulho absurdo. Acho que o mais difícil é você conseguir contar uma história. E criar essa coisa em volta de você, essa aura em que as pessoas falam, tipo assim, vale a pena prestar atenção nessa pessoa. Acho que essa é a parte mais treta. Sempre acho que o movimento, mais pessoas, quanto mais pessoas juntas, obviamente, quando você se junta com outras pessoas, você também vai encontrar outros desafios que sozinho você não enfrentava. Mas se juntar com outras pessoas que estão na mesma bala que você, na mesma fome que você, e fazer essa troca, isso é importante demais. Mas eu acho que é isso, acho que precisa ter a fome para escrever. Se você faz freestyle e vai escrever, tem a mesma fome do freestyle na escrita. Faz com aquela mesma vontade, aquele mesmo ímpeto, escreve com aquela mesma fome que as coisas você vai começar a encontrar sua voz, você vai começar a perceber qual é o poder da palavra escrita também, que logo vai ser gravada. Eu acho que tem que gravar, tem que procurar as melhores formas de lançar, mas eu acho que tem que conseguir contar essa história. Sem dúvidas. E eu acho que o contar a história está muito no lance de encontrar o que é você nesse meio, né? Porque também a gente vive um momento que o rap tá absurdamente gigante, mas a gente também tem muitas réplicas, né? E tem muita coisa parecida, né? Porque é difícil no mercado você se encontrar e de repente você lança uma música. Hoje tem um fenômeno no rap de você lançar uma música e estourar, coisa que não acontecia há 10 anos atrás. Então, às vezes não dá nem tempo da pessoa. Tem gente que estoura e não se nem desenvolveu a sua postura de palco, não consegue fazer show. Minha geração fez show para 5 pessoas, para 10 pessoas, para 30 pessoas. A gente fez muito show assim. Total. Então a gente, fazendo show ruim, você aprende a fazer o show, saca? Show bom. Porque quando você chega lá depois sei lá, no Espaço das Américas, que não é mais... Aí você, tipo, tá aquele bagulho cheio, você sabe como se portar agora. Mano, cantei tanto pra pouca gente, pra microfone ruim, com pouco equipamento, que agora você se desenvolveu. Tem gente que não teve nem esse tempo. E até o público, às vezes, precisa ter essa percepção, mano. Porque, cara, a pessoa estourou do nada, e você quer que a pessoa esteja pronta. Olha de onde a gente veio. Às vezes a mina tava lá na favelinha, lá no cantinho, lá de repente o bagulho bombou, você quer que a pessoa chegue lá, profissional, tipo assim, tudo certo. Precisa de um tempo para o desenvolvimento artístico. Esse interesse precisa partir do artista, obviamente, primeiro. Mas eu tento ter essa compreensão. Quando alguém chega pra mim e fala, você viu o show do fulano? Só não gostei de tal coisa. Eu falo, mano, mas... pessoa faz 6 meses que a pessoa estourou, tá ligado? Ela vai aprender ainda, vai chegar. Saca? Vai chegar. Total. Enfim, é isso. Mas a parada principal que a gente parece que não tem hoje em dia e que as pessoas precisam saber, especialmente as pessoas mais jovens, precisam saber que elas têm, é tempo. Vocês têm tempo. Tem tempo de se desenvolver, tem tempo de escrever, tem tempo de não gostou da gravação, volta lá. Apaga, regrava, reescreve. Tem tempo, mano. Tem tempo. Tipo, a gente não pode agir como se a vida fosse a rede social. A gente tem tempo para se desenvolver. Certeza. Aprende até chegar no mainstream. Você sabe que eu estava pensando, teve o Super Bowl, né? Teve o Kendrick Lamar, né? E aí eu estava pensando, né? Aí falando do mainstream gringo, lá fora rola muita coisa do disclaimer, né? Diss track, de falar, fala, vai. Isso vem de lá. Vende. Né?
Aqui no Brasil acho que não rola tanto. Eu sei que você faz umas coisas, você junta todo mundo, vamos juntar, é força. Mas lá fora os caras, a gente é amigo, vamos, ninguém larga a mão de ninguém. Mas lá fora tem essa coisa da porrada, né, da diss track. Um fala mal do outro e vai no Super Bowl e dança e entra. Ganha Grammy até. Ganha Grammy. Como é que você vê tudo isso? Não, faz parte da cultura, né? Tipo, a gente tem várias dessas aqui no Brasil. Aqui não tem nenhuma que chegou nessa proporção, no mainstream, né? A gente tem o caso, acho que o caso mais famoso que a gente pode citar, mais recente, é a Solicídio, né? A música do Baco com o Diomedes Chinaski, que é uma música que simplesmente revelou esses dois, assim, pro Brasil. E, tipo, tava falando um monte de coisa que... tem algumas besteiras, tem coisas para ser revistas no discurso e foram revistas pelos próprios caras, né? Mas em relação à cena, o que eles estavam falando, tem muitas coisas que eram necessárias, várias provocações que eram necessárias de ser lançadas. Não porque atacavam outra pessoa, mas porque elas atacavam um status, né? Uma coisa do sul, do sudeste mais precisamente, na verdade. Que é até injustiça, porque também acho que os estados do sul também sofrem com isso, né? De não ter tanto esse espaço quanto os MCs de São Paulo ou do Rio. Então era uma coisa que eram coisas que precisavam ser atacadas, né? Esse status quo do sudeste. E funcionou. Enfim, a gente tem algumas aqui no país que foram assim, mas nenhuma tanto quanto a do Kendrick. E eu acho que isso é entretenimento, né? As pessoas gostam, tem esse lado, mas quando a gente olha pro movimento, faz parte, tá ligado? Total. Faz parte. E aqui eu sou um cara pacifista, eu gosto de, tipo, mano, vamos se juntar. Tu fez pra si mesmo, né? Eu fiz uma pra mim mesmo, né? No momento que tava... Não é um diss track, é um fofinho track, né? É um Auto-diss, né? Auto-track. Mas, assim, a nossa cultura, ela tá permeada por batalhas, né? Batalha de MC, Sim. batalha de b-boy, b-girl, batalha de DJ... As batalhas até de grafite, exposição, competição e tal. A nossa cultura, ela tá... Hoje em dia, os slam, saca? A nossa cultura, ela é permeada por competitividade. A minha forma de escrita, ela é totalmente montada e debruçada sobre a competição. Não necessariamente, nem sempre é com outra pessoa, às vezes é essa, com um amigo, olha isso aqui, vou escrever isso aqui porque ele vai achar louco, vai querer, saca? Enfim. Vai querer responder. Vai querer fazer outra porque, mano, porque o bagulho tá da hora. Então, assim, faz parte da nossa cultura, tem esse viés esportivo, né? O Kendrick falou isso, né? Porque eu queria fazer a parada ser como um esporte. E o rap, ele é visto assim, né? Quando você olha para esse lado das batalhas e da rima puramente, tipo, o discurso cru mesmo, assim. É isso. Então faz parte. Sim. É que quando a gente prega essa coisa, essa união, a gente também não está anulando a outra coisa. Mas é que eu acho que no nosso mercado a gente precisa se movimentar assim, porque lá os caras já têm essa estrutura formada. Total. O Kendrick já anda com o Dr. Dre, que já é colado com o Eminem, com o 50 Cent, com não sei que lá, saca? Já tem a banca dele, já tem o lado de lá, enfim, já tem os seus times formados, né? A união, o Marechal, ele sempre provoca, ele falando, eu não acredito que a união faz a força, eu acredito que os fortes fazem a união. E essa frase dele pra mim tem muito fundamento, porque é isso que a gente vê nesses casos aí, o Kendrick com o Dre, esses caras formam a união, quanta gente eles não juntam ali em volta e tal. E eu acho que no nosso caso a gente tem que construir isso, né? Sim. Claro, a gente já tem nossos grupos também e tal, mas a gente precisa de uma consciência de mercado antes de... Depois a gente racha, né? Pra gente rachar o bolo, primeiro a gente tem que ter o bolo, né? Então é mais sobre isso, né? Mas acho que uma coisa não anula a outra, não. É que eu sou de boa, tá ligado? Mas quem quiser se atacar, se ataque também. Esse é um outro jeito de estourar. Você quer estourar, esse é um outro jeito. Pode dar muito certo, pode dar muito errado, mas lide com as consequências depois, que as palavras nunca voltam vazias. Não. A Dani, ela te conheceu numa batalha. Me conheceu na Rinha dos MCs. Na Guerra dos MCs, lá Santa Cruz. Na Rinha dos MCs, que era a batalha que o Criolo apresentava lá na Zona Sul. Como é que foi isso? Porque a Dani
Dani surgiu, depois virou empresária, como você falando, é uma parceria, aí tem o Cairo, né? Quer dizer, é uma gigantesca parceria. Empresa. Não, é uma parceria gigante, é minha melhor amiga e minha companheira de vida, de tudo. Então a gente se conheceu na Rinha, porque ela morava na Zona Sul e a Rinha acontecia lá no extremo sul da Zona Sul. Tá. Então a gente se conheceu lá na Rinha e tal, e começamos a trocar ideia, ela ficou muito amiga da gente, dos moleques e tal. Então quando a gente tinha os Três Temores e a Na Humilde Crio, que era o nosso coletivo, ela também fazia parte, né? Ela também era membro da Na Humilde Crio. E ela foi fundamental, assim, porque na época a gente não tinha muitas mulheres dentro dos núcleos das coisas que estavam acontecendo, saca? E isso porque era o nosso machismo, né? E, tipo, a gente não permitia. Tem uma coisa que às vezes as pessoas superestimam o nosso poder de achar que, mas você não permite que fulano de tal. Não, aqui eu não tenho poder, não sei o que eu não permito. Mas ali a gente tinha. O nosso núcleo a gente tinha e a gente não permitia porque nossa visão empobrecida não permitisse que a gente enxergasse a riqueza que seria trazer mulheres para o nosso coletivo para que elas somassem com a visão delas e tal. E a Dani foi essa pessoa que veio, foi produtora nessa turnê dos Três Temores que a gente fez e ali ela aprendeu muito e ensinou muito também pra gente e tal. E ela é uma pessoa que eu sempre troco sobre esses assuntos. Tá. E aí eu falo pra ela, porque às vezes eu sinto, o meu ego também é ferido quando alguma coisa é dita. E aí eu falo pra Dani, o fato de eu ter me sentido, de eu ter ficado um pouco irritado com tal coisa que fulana falou, eu acho que é bom, né? Ela fala, é bom, porque era pra isso, era pra te irritar, mas se você tá se irritando é porque tá fazendo efeito. Eu falo, é quente. Porque eu acho que às vezes a gente tem que colocar nessa posição de quem tá aprendendo e às vezes as coisas vão ser fortes e você vai ter que ouvir e falar, tipo assim, você vai se irritar e vai falar assim, bateu, é né? Bateu. Tipo assim, tem uma música da Luana que eu adoro e que ela fala que o homem só escuta homem, né? Inclusive o nome da música é isso, HSEH. Homem só escuta homem. Só escuta homem. E ela fala, quando ela fala isso, a primeira vez que eu ouvi, eu ficava bravo, falando, qual escutou homem? Tô ouvindo você. Mas daí eu, tipo assim, não, o fato... Você vai analisar... O fato, então, quando você vai analisar, só o fato de eu tá querendo responder, é verdade, porque é verdade, tá ligado? O bagulho incomoda porque é real, tá ligado? E esse é o efeito, esse é o poder da fala das minas, tá ligado? Verdade. Esse é o bagulho que eu divido muito com a Dani, e a Dani dá risada e me ajuda muito nessas questões, fala muitas coisas, traz muitos assuntos pra nossa mesa também pra gente debater e tal. E quando eu falo isso, eu falo, mano, é isso. Se eu tô sentindo que o bagulho, isso significa que a flecha foi direto ao alvo e o alvo estava em mim, ou seja, eu tenho muito o que fazer ainda, tenho muito arroz com feijão para comer ainda. Com certeza. Rashid, agora para finalizar, conta pra gente dos seus próximos passos, projetos, planos, enfim. Os próximos passos do artista sempre são nebulosos e misteriosos. Aflitivos. Acho que sempre vem todo mundo aqui e fala, não, eu tô preparando. Não, a verdade é que com o lançamento do Portal, eu sempre fui assim. Mas acho que o Portal, ele vamos dizer que ele melhorou e, enfim, trabalhou essa nossa visão que nós somos os militantes do pós-álbum. Porque o que acontece hoje em dia? Você lança um álbum e você já parte pro outro, né? Parece que o trabalho termina quando você lança o álbum. Isso não faz sentido nenhum. Só começa. Tá ligado? Exatamente. Tudo, o álbum, o lançamento do álbum é o primeiro portal, na verdade, né? Então o portal agora já tem um pouco mais de 6 meses de lançamento. E eu gosto porque ainda tá essa sensação do fresco no ar. Porque tem muitas coisas para acontecer. E agora vem o vinil, a gente está trabalhando com muita força num filme, num documentário, que envolve muitas questões até desaguarem no portal. Isso, tô falando aqui, a Dani nem gostaria que eu estivesse falando isso. Tá entre nós. Mas a gente conta para ninguém, né? Conta pra ninguém, não. Mas a gente está trabalhando firme num filme, tem outras coisas para sair, alguns trabalhos literários que eu estou me envolvendo, tem algumas coisas que a gente quer. Tem umas coisas. A gente lançou um quadrinho no ano passado, na verdade é um retrasado, que no ano passado concorreu ao prêmio HQ Mix, que é o maior prêmio de
quadrinhos aqui do Brasil, Incrível. um quadrinho chamado Soundtrack, que é sobre música também, né? Uma coisa sobre como a música age na nossa mente, enfim. Então tem algumas coisas que eu estou aqui, assim, estendendo minhas mãos, né? Que para mim é tudo sobre narrativa, né? Tipo, tomar posse da nossa narrativa, da nossa capacidade de contar história. Então, seja na literatura, na música. Tem alguns convites muito especiais que eu recebi, que, assim, não imaginava, de coisas muito especiais que vão sair já relacionadas à música também, que devem sair, a gente deve falar sobre daqui a pouco, saca? Então, tem uma movimentação, assim, uma coisa que me interessa muito. Tô fazendo uma música, essa aí vou prometendo, porque ele também já prometeu. Tô fazendo uma música com o Marcos Valle, tá ligado? legal, Que é assim, verdade. que é um mestre absurdo, é um cara que eu me aproximei por causa do Emicida, novamente, e é um cara muito sangue bom, muito acolhedor, um cara que tem muita fome, muita vontade de trabalhar, de fazer música. Ele me mandou uma melodia, escreveu uma parada, ele já pirou, agora precisa escrever outra coisa. Estamos nesse processo. Então é uma das coisas que deve sair, mas aguardem muitas coisas relacionadas ao portal, sempre agregando e expandindo esse universo, porque também é um universo musical que eu tenho muito para explorar ainda, é uma coisa que eu permiti que aflorasse, como eu disse, agora, mas que eu quero trabalhar mais, que está relacionada às minhas influências de Milton Nascimento, de Clube da Esquina e tal. Que é a minha coisa mais mineira, assim, né? Contemplativa, que eu gosto muito, que eu acho que é um Brasil talvez pouco visitado pela cena rap, saca? E que muito me interessa visitar esse lugar. Sem dúvidas. E aí eu quero expandir esse universo do portal, enfim. Ou seja, tem planos. Acho que resume o que está no teu braço, foco na missão, Foco né? na missão Foco sempre. na missão. Cara, somos operários da música, né? Então, assim, estamos aqui sempre. Inclusive, a gente tem um projeto muito interessante. Em agosto a gente vou com o Kamal e o Load para Nova York para fazer legal, a gente vai levar fazer um grupo e visitar as raízes do hip hop, da cultura hip hop lá, os locais marcantes, assim. Tudo. Vai ser uma experiência bem louca, em parceria com a Grande Rota, vai ser um bagulho bem legal, assim. Então, é o tipo de coisa que me apetece, sabe? Arte, cultura, história. Tô me envolvendo aí, qualquer coisa liga a nós que eu tô facinho. E a gente aplaude de pé. Eu tô sentado porque eu tô com o equipamento plugado aqui, mas eu estaria aplaudindo de pé. Muito obrigado. Velho, muito obrigado, viu? Eu que agradeço vocês pela simpatia, pelo respeito, tamo junto demais. É nóis. E Incrível, você que assistiu também, tamo junto. Gente, valeu, escutem Portal, falou, acompanha Rashid. É isso, obrigada a você que chegou até aqui. Comenta Espalha. aí. Manda Qual que é a no melhor tom, música do Rashid pra você. Pode mandar a lista, tá bom? Obrigado, beijo, gente. compartilha o Beijo episódio. enorme. Falou. Beijo. Qual?